O nível da sua expectativa determina o tamanho da sua frustração. Quando criamos expectativas sobre as pessoas, devemos estar preparados para a frustração. Entendeu? Então, o nível da sua expectativa determina o tamanho da sua frustração. Então, nós precisamos estar preparados para sermos frustrados diante da expectativa que depositamos nas pessoas. Amém? E eu vou falar sobre uma pessoa, e eu vou falar sobre a expectativa que José lançou sobre alguém e ele foi frustrado. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 40, do 13 ao 15, que nós vamos ler. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e vai restaurá-lo à sua posição. Ou seja, qual é a posição que era desse homem? De copeiro-chefe. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, olha que expectativa que ele lançou sobre o copeiro-chefe. Olha o que José falou. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ou seja, nós sabemos que este momento aqui, José ele traduziu o sonho do copeiro-chefe e falou com ele: olha, você vai ser tirado daqui e vai voltar à sua posição de copeiro-chefe. Mas lembre de falar com o faraó a meu respeito. Lembre-se de mim. A pergunta que o Senhor faz para as nossas vidas: como que você tem retribuído o bem que as pessoas fizeram para você? É fazendo o que você está fazendo? É nessa ingratidão? Então, na verdade, as maiores frustrações da sua vida foram as maiores expectativas que você criou. Com certeza. As maiores frustrações das nossas vidas advieram das maiores expectativas que criamos sobre as pessoas. E nós precisamos entender que expectativas que criamos sobre as pessoas vai vir frustração. Por fim, José estava preso no Egito e tinha uma expectativa de sair da prisão com a ajuda do copeiro-chefe. Combinou com o copeiro que quando tudo estivesse indo bem com ele, para que ele pudesse lembrar dele, conversar com o faraó, para que este pudesse tirá-lo da prisão, pois era inocente. E nós sabemos muito bem que José, ele foi lançado na prisão de uma maneira totalmente inocente. Porque, na verdade, José não caiu em pecado com a mulher de Potifar. Só que pelo fato da mulher de Potifar não ter lidado bem com a rejeição de José, ela segurou a camisa dele e falou com todo mundo que ele havia cometido com ela o ato. Aí o que aconteceu? Potifar o lançou na prisão. Nessa época, traição era crime. Entendeu? Então, conclusão, José colocou sua expectativa naquilo que era visível, possível, que era receber uma ajuda do copeiro-chefe. A pessoa que estaria na presença do faraó do Egito. Então ele estava criando expectativa no que era visível. Nós somos assim, nós criamos expectativa no que nos é visível. Nós precisamos entender o seguinte,
que precisamos criar expectativas em Deus. Aprenda isso, entendeu? O copeiro lhe devia um favor. E então ele estava certo que quando o copeiro se reunisse na presença do grande faraó do Egito para o servir, ele se lembraria dele na prisão, contaria a história para o grande líder do Egito e imediatamente seria solto. Sabe, o nosso mal é criar expectativa no coração das pessoas. Ou melhor, criar expectativa para com as pessoas. Olha, você se lembra que eu te fiz o bem, sabe? Pois na primeira oportunidade que as pessoas que nós servimos têm, elas nos enfiam a faca pelas costas. Por que o ser humano é assim? Então, na verdade, José, ele estava criando uma expectativa falsa no coração dele, que o copeiro-chefe iria retribuir o bem que ele estava fazendo para ele. Olha, eu traduzi seu sonho, mas lembra de mim, porque você vai estar diante de Faraó, você vai estar diante dele e ele pode me tirar imediatamente daqui. Infelizmente, Deus nos dá a oportunidade de retribuir o bem que as pessoas nos fizeram e nós vamos lá e fazemos o mal a elas. Nós precisamos entender que precisamos ser pessoas que retribuem as outras. Não o mal, mas o bem. Entendeu? Porém, a Bíblia relata que o plano de José não funcionou. Infelizmente. Vejamos no Gênesis 40, 23 diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Poxa vida, como você pode ser tão hipócrita e ingrato de esquecer do bem que alguém lhe fez? Traz a sua memória aí, se o bem que aquela pessoa te fez não foi muito maior do que o mal que você imagina que ela te fez. Entendeu? Pensa aí direitinho. É bom raciocinar, é bom refletir. José foi esquecido pelo copeiro-chefe, que ele tinha como expectativa de poder ajudá-lo a sair da prisão. Então, na verdade, nós precisamos entender o seguinte: a frustração pode ser certeira quando criamos expectativas no que nos é visível. Entendeu? Por fim, podemos imaginar a decepção que José sentiu naquela prisão de ter sua expectativa frustrada. E em função do esquecimento do copeiro-chefe, que ele julgava ser seu amigo, José ficou mais 2 anos preso naquela prisão. 2 anos esquecido por quem ele serviu. Totalmente esquecido por aquele que ele criou expectativas. Ele ficou mais 2 anos esquecido naquela prisão. Por fim, o copeiro-chefe só veio a lembrar de José lá em Gênesis 41, 14 ao 16. Em que momento, pastora? O copeiro só veio a lembrar de José muito tempo depois, quando o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. Então, por sugestão do copeiro, José é levado na presença do rei, que lhe conta o sonho, e José dá a interpretação do sonho. Então, deixa eu te falar, para a sua frustração, de quem você esperava, de quem você criou expectativa de te ajudar, foi o invisível que te ajudou. Ali, por mérito próprio de José, por mérito do dom que Deus deu a ele de interpretação de sonhos, aconteceu o seguinte, que Faraó teve um sonho. Aí o copeiro-chefe lembrou: José que traduziu um sonho meu, viu? Então traz José, que está lá no calabouço,
Põe na tua presença que Ele vai traduzir seu sonho. Deixa eu te falar, não pense você que você tem o poder de destruir alguém, de destruir o chamado de Deus na vida de alguém, de destruir a obra de Deus, porque quem zela pela obra é o dono da obra. Então, o que aconteceu aqui? Aí ele foi lembrado. Por fim, o plano inicial de José não saiu como se imaginava. Ficou decepcionado, ficou frustrado, ficou confuso e sem entender o porquê não ter atendido ele através da ajuda do copeiro-chefe, que se esqueceu dele na prisão. Deixa eu te falar, você pode fingir ter esquecido do bem que as pessoas te fez, mas Deus vai sempre te trazer a memória. E isso é um sinônimo de auto-humilhação. Porque todas as vezes você vai se sentir humilhado, tratado por Deus, por causa disso. Ou seja, o que aconteceu com José acontece com frequência em nossas vidas. As portas estão fechadas para nós e imaginamos que algo irá acontecer, mas não acontece. Fazemos planos, criamos expectativas, pensamos em soluções humanas, visíveis, que estão muito claras para nós e às vezes entendemos que aquela visão que temos, aquela solução que imaginamos para nossos problemas, aquela expectativa que temos na ajuda de uma pessoa, nós criamos que irá acontecer. Ficamos tranquilos e esperando que a nossa expectativa, que planejamos, se cumpra. Porém, frustramos. Quando as coisas que planejamos, que imaginamos, não acontecem do jeito que havíamos pensado, inicialmente ficamos frustrados, ficamos decepcionados. Quando as portas que esperávamos se abrir permanecem fechadas, trancadas e não se abrem, algumas vezes até desanimamos, perdemos nossa fé, culpamos a Deus, ou a igreja, ou os pastores, ou culpamos as pessoas que não ajudaram a concretizar nosso plano pela nossa expectativa que foi frustrada e que não deu certo. Pare com isso. Deus, Ele é Deus poderoso para fazer realizar aquilo que precisamos. Só que o nosso problema é criar expectativas no que nos é visível. Você precisa entender que só Deus pode resolver situações e que não venhamos a frustrar. Deus, Ele não frustra as nossas expectativas. Quando alguma coisa não sai do jeito que esperamos, é porque o que Ele tem para nós é melhor para nós. Entendeu? Aquilo que parece para nós um bom caminho, pode não ser. Deus tem sempre o melhor caminho, a melhor resposta, a melhor solução para as portas que estão trancadas para nós. José no Egito não podia enxergar além das portas da prisão. Sua esperança estava fixada apenas em sua conversa com o copeiro. Porém, Deus podia enxergar além daquele momento, daquela situação desfavorável para José. Também estava pensando além, no futuro em que José poderia ser liberto pelo faraó e participar da história da salvação de sua família. Não é? Porque se ele tivesse sido liberto ali naquele momento, pelo copeiro-chefe, ter ajudado ele, que ele estava esperando, ele iria embora imediatamente para sua terra e não seria o governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito. Não só foi liberto da prisão pelo faraó, sem a ajuda do copeiro-chefe, 2 anos depois que ele criou a expectativa que o copeiro-chefe iria ajudá-lo,
Deixa eu te falar, muitas das vezes nós achamos assim: minha vida acabou, meu ministério acabou, porque Beltrano se afastou de mim. Deixa eu te falar, a única pessoa que eu não posso perder é Jesus. A única pessoa. Por fim, somos muitas das vezes como José na prisão. Enxergamos apenas o imediato, mas Deus já enxerga o palácio de Faraó. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. O aprendizado que temos com essa história de José no Egito, preso, é que podemos confiar em Deus sempre, mesmo quando não entendemos seus planos para nós hoje, mesmo quando não entendemos por que está passando por determinada situação, problema ou decepção com alguém. Confie sempre sua vida em Deus. Busque a Deus em oração, mesmo quando tudo parece estar confuso e você não estiver entendendo os planos de Deus. Certamente no momento certo, no tempo de Deus, você receberá a resposta favorável. A solução de Deus, ela é certa para os nossos problemas. Então, não crie expectativa. Nós achamos, a nossa dependência emocional acha que a solução das nossas vidas está no homem que é falho. Às vezes nós criamos expectativa em pessoas que é muito mais falha do que nós. É muito mais falha, mas nós estamos ali criando expectativas sobre aquela pessoa. Não, deixa eu te falar. Deus está querendo te passar que você precisa criar expectativa sobre Ele, para que você não se frustre. Por fim, José, ele criou expectativa no copeiro-chefe, porque achou que pelo fato dele estar ajudando, dele ter ajudado o copeiro-chefe na interpretação do sonho dele, e ou seja, e ter acontecido, exatamente como ele falou, você vai voltar a servir Faraó. Mas eu queria te pedir uma coisa: se lembre de mim quando estiver na presença de Faraó. Deixa eu te falar, você é tão hipócrita, tão ingrato, que você finge ter esquecido de pessoas que criaram expectativas sobre você, que confiaram em você. Infelizmente, nós temos este mal de frustrar as expectativas das pessoas. Então, toma muito cuidado em não frustrar a expectativa de pessoas sobre a sua vida. Amém? E não se frustre. Crie expectativa no que é invisível, no nosso Deus. Sempre espere que as pessoas vão te frustrar. Se prepare para isso. Mesmo quando você fazer o bem para a pessoa, não crie expectativa como José criou. José, ele se frustrou muito. Você imagina ele viver 2 anos a mais naquela prisão, imaginando, o copeiro-chefe poderia ter me ajudado. E o copeiro-chefe fez foi se esquecer. Não adianta você fingir ter esquecido do bem que as pessoas te fizeram. Um dia, Deus vai te lembrar, vai te cobrar pela retribuição que você não efetuou. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida.